Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Então, falei que iria voltar a fazer vídeos de chama gêmeas se em algum momento eu sentisse no coração que era a hora e se a espiritualidade me chamasse e eu tivesse algo para acrescentar. Então, nós estamos num momento da transição planetária. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, falando sobre esse chamado para os divinos femininos em caminhada de chama gêmeas ou não, trabalharem muito nas próprias curas para ajudar a curar a energia masculina do planeta, porque a energia feminina é a energia da consciência, é a energia espiritual, então é ela, digamos assim, que também cura a energia masculina. Assistam lá o vídeo, eu fiz 2 vídeos, inclusive, um para o geral e o outro específico para chama gêmeas. Vou deixar os 2 nos quadradinhos finais para vocês e vou deixar no card passando aqui enquanto eu falo, tá joia? Então, muitas chamas gêmeas, muitos divinos femininos estão passando por esse momento já desde o ano passado, digamos assim, até do ano retrasado, né? E é esse processo de plenitude do divino feminino que a gente vai falar aqui nesse momento agora. Então, eu estou falando dessa fase em que o divino feminino, um tempo depois da segunda separação, porque ele está trabalhando, né? Nós estamos aí trabalhando nas nossas questões, nas nossas feridas emocionais, questões de vidas passadas que vão aparecendo, a gente vai trabalhando também através das terapias, apometrias, enfim, os florais de Bach vão trazendo coisa à tona, todo aquele processo que a gente sabe que o divino feminino passa durante essa caminhada de chama gêmeas. Lembrando que se você é um divino feminino numa caminhada de chama gêmeas, você não veio nessa vida para ficar com os pezinhos para cima e esperando que a cura caia no seu colo, né? Você veio para, digamos assim, ter uma expansão de consciência diferente da grande maioria das pessoas que estão encarnadas. E é o nosso trabalho se conectar com essa nossa verdade. Então, assim, se você é um divino feminino que faz tempo que você largou mão de tudo e você não está fazendo nada, eu tenho certeza que 2024 com Saturno não foi um ano bacana para você. E 2025, assim, é bem provável que você tenha essa colheita exatamente com base no que você não fez durante o ano de Saturno, que tem sido um ano, que finaliza agora em março a regência de Saturno, tem sido um ano, assim, de possibilidade de crescimento imensa para todos e principalmente quem está numa caminhada de chama gêmeas, que é a caminhada mais kármica, digamos assim, que existe. Em que sentido? Né? Mas também pode ser aí do maior dharma da nossa alma, porque nós viemos com um potencial, digamos assim, de expansão muito grande, justamente porque temos essa ajuda desse espelhamento. Fazemos parte desse coletivo que está trabalhando para a transição planetária, então temos um apoio espiritual muito grande, já temos um estado de consciência possível de entender muitas coisas, então assim, a ajuda está aí sendo oferecida o tempo todo. E se você simplesmente largou mão de tudo, se voltou para a matéria, esqueceu que é um divino feminino, digamos assim, é hora de voltar e é hora de voltar com força. Esse é o pedido dos mentores aqui. E nesse período de estado de plenitude, existe, digamos assim, um marco que finaliza a caminhada do divino feminino nessa dinâmica de chama gêmeas. Isso quer dizer que o divino feminino, assim, nossa, virou um Buda, ascensionou e não tem mais nada para trabalhar? De forma alguma. Isso só significa que o divino feminino chegou num estado de plenitude em relação à sua dinâmica de chama gêmeas, que ele não precisa mais do divino masculino para trabalhar nas suas curas e na sua expansão de consciência. Então, neste momento, o divino feminino ancora realmente o seu yang interno, né? Ele ativa todos os seus chakras inferiores, se ancora na matéria como uma pessoa completa, que não tem mais necessidade de que o divino masculino fique mostrando ali para ele tudo o que ele precisa trabalhar. E esse grande marco, ele acontece por causa de uma ou mais almas gêmeas com quem o divino feminino se relaciona, ou de forma romântica, que é o caso da maioria, ou através do trabalho, através de uma realização na família, por exemplo.
né? Para alguns divinos femininos pode caracterizar, por exemplo, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, né? Pelo qual ali o divino feminino vai, digamos assim, se apaixonar e vai aprender muito e trabalhar de forma muito acelerada as suas feridas emocionais, sem precisar mais da ajuda do divino masculino. Então, para a maioria, isso acontece por conta de um ou mais relacionamentos amorosos. E por que ou mais? Porque o que acontece muitas vezes... e por que isso acontece, né? Antes de mais nada, por que o divino feminino ele tem essa ajuda, digamos assim, de uma alma amiga? Porque é muito mais fácil trabalhar com uma alma amiga do que o espelhamento do divino masculino, que é extremamente forte. E também a dependência é muito forte. Então tudo é muito intenso com o divino masculino, né? Chega uma hora que não tem condições mais o divino feminino trabalhar isso. Então existe um afastamento necessário, total, né, entre as duas partes, e o divino feminino ele vai ficar um período na solitude, uma solitude extremamente necessária, e ele vai fazer esse trabalho com a ajuda de uma alma amiga, né? Então, como eu falei, e tem que ser algo extremamente intenso. Então, ou é um parceiro de trabalho que chega e ocupa um grande espaço, aquele projeto de trabalho na vida do divino feminino, e ali ele vai ver ainda o quanto as suas feridas da traição, do abandono, todas as 5 feridas, o quanto elas ainda precisam ser trabalhadas, e ele consegue trabalhar com o apoio dessa alma amiga, de forma completamente diferente do que ele trabalharia com o divino masculino. E a grande sacada nesse momento, assim, e por que eu não tô falando assim de são relacionamentos kármicos que vêm só para fazer o feminino sofrer? Não. Porque o que acontece? Relacionamentos kármicos, por mais que seja sofrido, quando a gente se afasta de qualquer tipo, família, amigos, relacionamento romântico, tem um alívio muito grande, na verdade, e é fácil, a pessoa vai embora, assim, depois que a gente consegue se desvencilhar, a gente não quer ver a cara nunca mais, né? Então isso é muito característico de um relacionamento kármico. Por que é uma alma amiga e que muitas vezes tem algum tipo de karma ali relacionado, mas a base desse relacionamento é amor? Porque é como se fosse um treinamento para o divino feminino de dar as costas para mais uma alma amiga ou ter que se distanciar com amor. E é nesse momento que o divino feminino aprende, na verdade, essa forma de desapego, que na verdade assim já aprendeu com o divino masculino, porque se não tivesse aprendido não teria nem se afastado, mas é como se fosse assim um reforço, como se fosse um treinamento mesmo assim, do divino feminino, entendendo a passagem das pessoas na sua vida e cada vez mais cultivando essa energia de amor incondicional. Então, eu tenho um relacionamento com alguém, não deu certo, mas é uma alma muito amiga, eu mantenho aquele carinho. Então, eu começo a me afastar de pessoas, se necessário, né? No caso, finalizar. Por exemplo, eu finalizo um projeto, por mais gostoso que tenha sido, por mais que eu adore aquele parceiro maravilhoso e tudo, eu começo a finalizar ciclos com amor na minha vida, né? Se é, por exemplo, um filho, um neto, eu aprendo ali sobre um relacionamento sem ter o controle sobre aquela criança, né? Por exemplo, então eu vivo aquele amor, na verdade, de forma plena, e vão aparecer as questões que eu ainda tenho que trabalhar, mas num certo momento eu consigo enxergar com mais clareza, porque no momento em que, é bem importante dizer, né, o momento em que o divino feminino entra nesse estado de plenitude, que permite com que ele mude o foco dele completamente, nesse estado de plenitude, o divino feminino ele não tem mais nenhuma expectativa de união com o divino masculino, né? Em que sentido? Ele não quer? Não é que ele não quer, é que para ele tanto faz. Se não tiver esse, digamos assim, esse pensamento, não existe esse estado de plenitude que vá permitir a entrada dessa alma gêmea na sua vida, inclusive. Então, enquanto tiver aquela pontinha lá de tipo assim, mas eu acho que eu só vou ser feliz mesmo com o meu gêmeo, não tem espaço, principalmente se for uma questão romântica, né? Assim, principalmente. Porque nesse ponto o divino feminino precisa ter compreendido 100%, tipo, enraizado dentro dele,
de que a jornada de Chama Gêmeas não é sobre amor romântico. E que o amor romântico é, tipo assim, o prêmio máximo, digamos, da espiritualidade, se nós cumprirmos o nosso papel na caminhada de evolução, né? Então, assim, enquanto tiver, por exemplo, planos de casar, ter filhos com o divino masculino, eu não consigo imaginar outra pessoa na minha vida como casal. Eu não consigo imaginar amar outra pessoa sabendo que eu tenho um divino masculino. Todo o meu foco assim, fazer as minhas curas para aquela pessoa. Então, toda a minha energia, né, essa energia do chakra sacral mesmo, essa energia de criação, tudo que eu quero co-criar na minha vida, a minha felicidade depende do meu gêmeo. Então é como se a sua energia de cocriação ficasse travada na sua vida. Então, por exemplo, se for um grande projeto de trabalho, inclusive, que precise ali da sua energia, que está conectada à sua missão de vida, você está dissipando a sua energia com, digamos assim, uma obsessão em relação, uma dependência emocional muito grande em relação ao gêmeo. Então você não tem ali, você não está inteiro, entende? Na sua vida. Você não está inteiro, porque o tempo todo tem um pedaço seu, da sua energia que está faltando porque está dependendo do retorno do divino masculino para você ser feliz. Então, a partir do momento que você se abre para as infinitas possibilidades, você fala para o universo, eu agradeço a presença dessa pessoa na minha vida, eu entendi a importância dessa pessoa ter passado na minha vida, mas eu me abro para o universo colocar o que é mais adequado para mim neste momento, né? Eu estou aberta de verdade, mas é de verdade, né? Eu estou aberta e daí no outro dia, mas se o gêmeo voltasse, acabou, né? Tipo assim, ali o universo já entendeu aquilo que assim... Como você tá aberta, assim, qualquer coisinha que acontece, você já tá aí romantizando o gêmeo de novo, né, assim, então não está aberta, então não, é um processo, mas como que eu chego? Hoje, no ponto em que eu estou, eu não me imagino de jeito nenhum chegando nesse ponto. A única forma é trabalhar as feridas emocionais, que levam à dependência emocional, ferida do abandono, a ferida da rejeição, que assim, quanto mais a pessoa tá longe, quanto mais difícil tá aquele amor, parece que mais eu quero. Porque no fundo tem aí uma questão de não merecimento, de achar que eu não mereço ser feliz. Então é muito mais assim, ficar romantizando aquele amor impossível do que realmente se permitir ser feliz e viver algo de verdade aqui na matéria. Entende? Então trabalhando, não tem outra saída, para isso que serve a caminhada de Chama Gêmeas. Então não tem atalho, não existe assim, meu processo todo aconteceu em 6 meses e eu acho que eu já tô nesse estágio aí. Isso não existe numa caminhada de Chama Gêmeas, né? Não importa o quanto você se dê bem com o seu divino masculino, em algum momento precisa ter um afastamento total, senão você não vai conseguir nunca ter essa total independência. E quando eu falo de afastamento total, não é a questão só do afastamento físico. Tem, por exemplo, Chama Gêmeas que tem filhos em comum. Então a pessoa se vê ali toda semana na guarda compartilhada. Isso não quer dizer que o divino feminino esteja emocionalmente ali conectado ao divino masculino, né? Mas eu penso na pessoa todo dia. E vai pensar até o último respiro que você der nessa vida. É o seu primeiro pensamento quando você acorda e é o último pensamento quando você vai dormir, independente de você se apaixonar, tiver 5 filhos, 3 cachorros com uma outra pessoa. Por quê? Porque nós somos um. Aquela energia da pessoa vai estar sempre ali. E o grande aprendizado é aprender o que é amor incondicional, né? Muitas pessoas dizem que os pais têm um amor incondicional pelos filhos. Não é o mesmo amor da chama gêmea, é um amor diferente. É assim, nem o amor incondicional que você tem pelos seus pais ou alguém da sua família. Não. Né? Assim, você não acorda e vai dormir pensando na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, vai, assim, nos seus filhos. Não. E com a chama gêmea, sim. Por quê? Porque é a mesma energia que a gente divide. De vez em quando a gente capta lá os pensamentos da outra pessoa. Mas quando não existe mais a dor da dependência emocional, o medo de estar sozinho, que também é muito da ferida do abandono, eu não direciono esse pensamento, ou quando isso vem na minha mente, vem de forma natural. Nossa, pensei, tudo bem. Mando amor lá pra pessoa, espero que esteja tudo bem, espero que a pessoa esteja feliz, espero que esteja tão feliz quanto eu num relacionamento, por exemplo. Eu estou feliz num relacionamento, eu desejo muito que a pessoa também esteja, e que a pessoa esteja trilhando lá a vida dele, a vida dela. Então é esse tipo de amor incondicional que a gente vem para aprender, né? Essa gratidão, esse perdão. Então entender que nós só chegamos nesse nível de felicidade, de plenitude, de estar bem comigo mesma,
graças ao que essa pessoa fez ou deixou de fazer, né, e que deixou a gente muito pistola ali em algum momento, porque trouxe as feridas que nós já tínhamos dentro de nós. Então, é um processo em que nós vamos ficando cada vez mais livres de amarras, de dependências, não só com o divino masculino, mas com o todo. Porque nós começamos a nos relacionar, por exemplo, com uma alma gêmea. Se vem uma alma gêmea de repente e não foi o suficiente, ali você tinha uma questão para tratar com aquela alma gêmea, de repente você tem várias feridas, que é o caso da maioria das chamas gêmeas, né, extremamente profundas, e você trabalha, por exemplo, uma ferida ali com aquela alma gêmea, você se despede, agradece e você continua vivendo a sua vida, e é possível que uma outra entre. E é bem importante a gente ressaltar que nesse período é muito normal que o divino masculino fique completamente afastado e que ele entre, né, quando o divino feminino finalizou a caminhada e ela não precisa mais, digamos assim, desse apoio aqui na matéria do divino masculino, né, das aparições dele, das malcriações, enfim, o que for, o divino masculino começa a despertar. Ele entra na noite escura da alma dele, porque corta, digamos assim, né, o divino feminino não depende mais, então energeticamente existe um corte e o divino masculino começa lá no processo de noite escura da alma, de despertar dele, que pode durar muitos anos, vai depender de cada um, né? Como eu falei lá do Renault, que eu conheci na França, durou aí parece que quase 4 anos, se eu me lembro bem, o processo dele de noite escura e de despertar, assim, até entrar em contato novamente com a gêmea dele, e quando entrou, ela já estava num outro relacionamento com uma alma gêmea e não quis ele de volta. Então ele continua a caminhada dele lá, ela continua com a dela e tá tudo certo. E ele tem total consciência do que é a caminhada hoje, por mais que para o divino masculino seja difícil ficar longe do divino feminino depois de desperto, porque eles têm essa atração física muito maior do que o divino feminino, mas ele está lá desperto, compreendeu a caminhada e tá vivendo a vida dele e respeitando. Inclusive as palavras dele foram, ela tá certa, porque vai ser muito mais fácil para ela trabalhar as questões dela com essa alma gêmea que é muito bacana, trata ela muito bem, e eu sei o quanto eu fiz ela sofrer, então ela merece agora trabalhar as questões dela com uma pessoa de forma mais amorosa. Palavras do próprio divino masculino desperto, né? Então, assim, e ela tá lá, ela também sabe da questão da chama gêmea, sabe, mas ela não quer, né? Ela não tá pronta porque ela sabe o tamanho do sofrimento que é. Ela ainda tem questões extremamente profundas e com ele ela não consegue mais, né? Assim, questão da ferida da traição muito forte e acabou a confiança mesmo ali. Ele deu muitos motivos e não adianta. Por mais que a gente saiba, por exemplo, mas a pessoa fez porque precisava fazer. Se a nossa ferida da traição ainda é muito grande, a gente não consegue ter confiança. E não é culpa, assim, ele fez o que ele tinha que fazer porque de acordo com o tamanho da ferida da traição dela. E ela até agora não conseguiu trabalhar isso, né? Então, assim, ela precisa trabalhar de outras formas e ele sabe disso, né? Então, pode ser que mais de uma alma gêmea apareça aí na vida, né, do divino feminino nesse processo, e entre, né, uma alma e outra, é possível que o divino masculino faça alguns contatos, digamos assim, principalmente se, apesar das almas gêmeas, da ajuda, né, de outras energias no trabalho, na vida amorosa, na vida familiar do divino feminino. Apesar de tudo isso, o divino feminino ainda encontra dificuldades e entraves ali para curar suas feridas. O divino masculino, ele entra em contato de novo, e aí é imprescindível para o divino feminino colocar limites no divino masculino. Porque o que acontece? O divino feminino começa a se curar, começa a entrar nessa energia, né, de amor incondicional, vai curando, vai ficando mais tranquilo, digamos assim. O divino masculino, que tá ali um tempo, né, longe, ele sente esse aumento de vibração do divino feminino. E se for, assim, um termo não tão difícil, ele vai voltar. Ele vai querer, digamos assim, se alimentar da energia do divino feminino, que tá mais alta ainda, né? Se nesse momento o divino feminino mantém, digamos assim, uma relação amigável com o divino masculino, vai demorar ainda mais o despertar do divino masculino, né? Porque isso quer dizer o quê? Que o divino feminino ainda não está bem ancorado na sua energia yang para dar um basta na energia do divino masculino. Porque se ele volta do mesmo jeito, ele volta tendo as mesmas atitudes. Ele não volta porque ele quer
quer estar com você, ele não volta porque ele está num despertar, ele não volta para pedir ajuda espiritual ou emocional. Nossa, estou tendo umas coisas, você me indica alguém, eu quero estar com... Não, ele não volta para isso, ele volta com os papinhos furados, assim, meio que para testar ali as águas, né, o território. E o divino feminino, ele tá mais de boa, ele não tem mais aquela raiva, porque ele já desapegou, então ele não tem expectativa, também não tem raiva, porém, nesse caso, são os divinos femininos que têm uma energia masculina muito enfraquecida, né? Que não conseguem impor as suas vontades na matéria. Então, por que tá refletindo num divino masculino que também não desperta, que também não sabe o que quer, que também volta do mesmo jeito que foi, digamos assim, né? Porque a energia masculina, o ânimos do divino feminino continua do mesmo jeito. Ou seja, continua uma energia enfraquecida. Tem ainda muito trabalho para fazer, principalmente de ferida do abandono e ferida da traição, que é para fortalecer essa energia masculina interna, olhar bem pro divino masculino e falar assim, você quer o quê com essa conversa? Assim, eu sei o que eu quero pra minha vida. Eu quero um relacionamento saudável, estável. A nossa relação não é de coleguinhas, não é de amizade. Você sabe que tipo de relação nós temos. Né? Assim, se você sente esse amor todo que você tá falando, ou então, se você sente essa saudade toda, você já tentou investigar aí dentro de você, por que depois de tanto tempo você ainda tem essa saudade? Eu não acho que seja saudável pra gente manter um contato, porque eu não quero ter esse tipo de relação com você. Por exemplo, você pode eu já estou num outro relacionamento, ou estou conhecendo uma outra pessoa, ou eu estou focando em outras coisas na minha vida, e eu não quero que acabe como da última vez, que ficou nesse vai e vem, e eu deixei claro já que se não fosse para ter um relacionamento, que apesar do amor que existe entre nós, que a melhor coisa é a distância. Entende? Assim, por quê? Porque o que acontece? Se você permitir que o divino masculino fique fazendo isso e fique ali te pedindo opinião, mas o que eu faço em relação a isso? O que eu faço? Ele não vai andar com as próprias pernas nunca. E você nunca vai se desapegar completamente dessa energia. Entende? É como se o divino feminino continua numa postura de sacrifício. Ou seja, me incomoda, essa pessoa vem porque incomoda. Não vem dizer que não incomoda porque incomoda. A pessoa vem, manda mensagenzinha do mesmo jeito. Às vezes a pessoa tá num outro relacionamento, manda uma mensagenzinha e você fica assim, mas por que tá me mandando isso, gente? Mas por quê? E por que você está se perguntando isso e não pergunta pra pessoa? Qual é o medo? Qual é o receio aí? De que a pessoa não mande mais? Se você já se desapegou, não deveria ter esse medo. Entende? Por quê? Porque o divino masculino não desperta para a vida dele, né? Não é nem desperta para o vínculo, para voltar. Não, ele vai continuar naquela postura de divino masculino enfraquecido, enquanto o seu divino masculino interno também estiver enfraquecido e você não saber o que você quer e não atuar na matéria, é a coerência aqui do seu chakra cardíaco com o coronário, né? Assim, eu já vi que aquela pessoa não pode me dar, digamos assim, na vida romântica o que eu quero para minha vida, e eu respeito. O amor é incondicional, eu vou amar para sempre, mas eu estou encarnada e enquanto encarnada eu quero outra coisa para minha vida. Eu mereço amar e ser amada. Eu mereço estar, por exemplo, ter o meu tempo para cuidar de mim. Eu mereço ter o meu tempo para focar na minha missão de vida. Eu mereço. Eu mereço ter a melhor vida possível sem que tenha uma pessoa que me desestabilize o tempo todo com os retornos ou com a ausência dela ou com essa expectativa que eu sinto entre essas situações. Então, eu mereço o melhor. Eu mereço amar e ser amada. Eu me amo incondicionalmente. Eu amo a pessoa também incondicionalmente, mas aqui na matéria não tem como. E tá tudo bem. Entende? Então é essa, a energia masculina divina é o quê? É essa capacidade que nós temos de direcionar a nossa matéria, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas ações, esse corpo físico aqui, enquanto encarnados, de acordo com a consciência maior da minha alma.
Então, a alma, ela é uma. Não existe separação para a alma. Então, a alma não está preocupada se a pessoa vai voltar daqui 6 meses, daqui 30 anos ou na próxima encarnação. Ela está preocupada que ela veio nesta vida para expandir, para evoluir, e ela tem muitas coisas para fazer nessa vida para que isso aconteça. Não só ficar pensando o tempo todo se a outra pessoa volta. Entende? Então, assim, né, nesse momento de plenitude do divino feminino, assim, para que essa alma, ou essas almas gêmeas, entrem na nossa vida para ajudar na nossa expansão, e quanto o divino masculino vive a vida dele e faz as coisas dele do jeito que ele quiser, e ele é problema, digamos assim, da fonte. A partir do momento que o divino feminino entende quem é o divino masculino na vida dela naquele momento, e ela está, ou ele está ali focado realmente em ser feliz na matéria e entregar para o universo as formas que ele vai trazer essa felicidade, é o estado de plenitude. Existe essa desconexão e ela, ou ele, né, o divino feminino, continua ali a caminhada. Então, a dinâmica de chamas gêmeas acabou para o divino feminino. Por quê? O retorno do divino masculino é, digamos assim, o início da dinâmica para o divino masculino. Né? Então, assim, quando o divino masculino despertar, lidar com todas as questões kármicas dele, que não são poucas, lidar com essa dualidade dentro dele, sendo que o ego rege ele muito mais durante a vida do que o divino feminino, porque ele é a energia da matéria. Então ele tem muita coisa para lidar durante o processo de despertar dele, mas assim, muita. No momento em que ele sentir de voltar, ele vai se aproximar e aí sim, ele precisa dessa dinâmica. Mas o divino feminino não vai mais se alimentar dessa dinâmica para lidar com as questões. Por quê? Quando existe esse estado de plenitude, nós já passamos pelas curas das feridas, estamos já, algumas feridas até já finalizadas, aquelas que são menores dentro de você, por exemplo, né? No meu caso, a ferida da humilhação, que era a menor de todas, né? Hoje em dia, eu leio lá os livros da Liz, né, falando sobre a ferida da humilhação, eu não vejo mais na minha vida, em nenhuma situação, essa ferida. Então, pode ser que eu tenha curado, pode ser. Essa que era menor, por exemplo, 100%. E as outras, eu percebo a ativação delas no meu dia a dia, com a minha família, com a minha cachorra, né, com o meu trabalho, a questão do controle, a questão de ficar pé da vida no trânsito, né, assim, ferida da injustiça, querer que o outro dirija que nem eu, enfim, né, assim, nas questões do dia a dia, de ver coisas da política e ficar muito brava às vezes, ou não, né, hoje em dia eu vejo que eu já tô mais assim, do tipo, olha, eu tô vibrando aqui pra transição planetária, assim, gente ruim vai existir sempre, a única coisa que eu posso fazer é vibrar cada vez mais alto. Então, sabe essa coisa assim? Tem hora que dá irritadinho, mas é pouco tempo. Então, já existe dentro de nós essa condição de observação constante do ego. Então, assim, cada vez menos a gente cai nessas armadilhas. Aí eu fico mal, mas eu fico mal uns dias, daqui a pouco eu já melhoro. Ou algumas horas, daqui a pouco eu já melhoro. Mas existe essa constante observação. A gente sente, a gente fica triste, o gatilho vem, mas você sabe o que está acontecendo. E aí aí é a diferença, você se acolhe, você se permite. Você dá o tempo, digamos assim, para conversar com essa criança, para deixar aquela criança chorar aquela dor, e você sabe que dali algumas horas ou alguns dias passa. E o divino feminino vive nessa vibração. O que é isso? Equilíbrio entre espírito e matéria. Eu sei que eu tô aqui na matéria, eu vou sofrer. Aqui, nesse plano de provas e expiações, esse mundo, planeta de provas e expiações, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu vou sentir dor, eu vou, mas quanto tempo eu vou passar no sofrimento? Esse é o estado de plenitude. O divino feminino não vai virar asas, não vai virar um Buda, você vai continuar vivendo sua vida normal, do dia a dia, do mesmo jeitinho. Só que a sua energia vai estar muito mais elevada. E é nessa energia de eu não tenho controle do quando a pessoa vai voltar, do como vai voltar. Se vão aparecer mais 1, 2, 15 almas gêmeas na minha vida para eu me relacionar e continuar me ajudando aqui e continuar colhendo Dharma, de repente ter filho, de repente qualquer coisa. Vários projetos de trabalho que, nossa, eu imaginava que minha missão era só com gêmeo. Vem várias pessoas e você vai vivendo, e você vai sendo feliz e vai vivendo o momento presente. Entende? Mas se durante esse
enquanto você está trabalhando nessa plenitude, o divino masculino voltar com a mesma conversinha é para te mostrar que a sua energia masculina continua muito enfraquecida. Então, se você for mulher, ferido do abandono e traição. Se você for homem, ferido da injustiça e rejeição. Né? Ainda precisa de curas profundas dessas feridas para fortalecer esse seu masculino interno, curar esse masculino interno, para que você se ancore 100% na matéria e faça esse corte definitivo, porque daí sim, ele nunca mais volta do mesmo jeito. Ou ele volta na noite escura da alma, ele volta se arrastando, ele volta, ou ele já volta, ou ele vai fazer todo o trabalho de noite escura, tudo que ele tiver que fazer e já volta decidido. Eu te quero e vou te ter. É isso. Então, das duas, uma. Né? Tem dois tipos de divino masculino. Os que voltam ainda com muita coisa a ser trabalhada, precisando da ajuda do divino feminino, e esses que nem o Renault, que volta com a aliança na mão, literalmente ele fez isso, ou que nem o Christian, né, que voltou lá, escreveu a carta, já mandou as passagens para ir para Veneza, lua de mel, e tá separado de novo, porque mesma coisa, o divino feminino tinha muitas coisas a trabalhar nela e consequentemente ele também separaram de novo, né? Então assim, que, né, ele voltou ali, ou seja, né, era um retorno, mas não era uma reunião, né? É um estado ali de pré-reunião que pode ser cheio de vai e volta. Então, assim, volta decidido, quer, mas o divino feminino às vezes não tá em condições. Por quê? Porque até teve uma alma gêmea que passou na vida dela ali, trabalhou algumas coisas, mas a ferida da traição ainda é muito forte. E é extremamente doloroso trabalhar isso com o gêmeo. É extremamente doloroso. Pode ser, inclusive, que entre agora uma outra pessoa. Inclusive, ele falou que ela está muito aberta a isso, a conhecer outras pessoas. Porque é meio que um instinto do divino feminino, assim, tipo, eu sei que eu tenho coisa pra trabalhar, mas eu não tenho condições de trabalhar com você. Então, assim, é mais fácil eu trabalhar com uma alma gêmea. Sabe assim? Porque não tem mais apego ao divino masculino, não tem mais aquela coisa de você é o único homem que existe na vida ou a única mulher que existe na vida. Então, o que é essa coisa de querer se relacionar e de se abrir de verdade? É essa vontade da alma de se curar. Tipo, eu quero tirar isso de mim, então assim, me ajudem. Almas gêmeas, todas que estão encarnadas, me ajudem. Eu quero isso, mas eu quero de verdade, não é eu quero da boca pra fora. Eu quero um dia, no outro dia eu já tô sonhando com o gêmeo de novo. Entende? Quanto mais tempo a gente faz isso, mais tempo a gente fica na dor, né? Assim, e é sinal de que eu não busquei tudo que eu precisava buscar, né? Então, de repente, assim, eu fiz terapia, parei. Eu tenho questões profundas, assim, nossa, pois é, tem essa ferida, né? Mas não sei mais o que fazer. Então, assim, busque outras alternativas, técnicas que você nunca usou, coisas que você nunca fez para sua cura, para sair desse estado de dependência e realmente ancorar essa plenitude aqui e não precisar mais desse divino masculino fora, assim, de forma tão dolorosa para te mostrar as coisas, né? Assim, se libertar é uma liberdade para o divino feminino, é aquela coisa, o mundo se abre de novo, é como se a gente renascesse, tipo assim, daqui para frente o que vier é lucro, sabe? Assim, tipo, eu sei que eu tenho condições de amar e ser amada como uma pessoa normal, que o divino feminino passa por muito tempo achando que a vida nunca mais vai ser normal, né? Assim, que eu nunca mais vou poder ter relacionamentos, que eu sou, digamos assim, o tempo todo um divino feminino encarnado com uma obrigação, né? Então, tem até um floral que trabalha muito isso, que é o se desvencilhar, né? Eu não sou mais esse papel. Eu não sou mais um divino feminino. A gente não se sente mais metade de ninguém. Eu não sou mais um divino feminino só. Não sou aquilo. Eu sou uma pessoa inteira, completa, madura, que merece amar e ser amada. Né? Então, eu não tô o tempo todo pensando ali que eu sou sempre esse papel. Eu tô aberta pra vida. Eu vou fazer o que eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser, sem me preocupar com distância geográfica, sem me preocupar de ficar olhando qual é o status da outra pessoa, se tá namorando, se tá casado, se tá isso ou se tá aquilo. Sem essa preocupação, sabendo que do mesmo jeito, tudo que vier pra sua vida é necessário, o que vier pra vida do gêmeo também é extremamente necessário. Tá joia? Então, espero que tenha ajudado, falando um pouco, né, assim, de várias canalizações. Inclusive, na última leitura que eu fiz, veio uma questão muito forte e eu percebi que eu tinha que gravar esse vídeo o quanto antes. Isso tá acontecendo com muitas pessoas já que eu tenho contato desde o ano passado,
né, assim, se abrindo para relacionamentos, focado em projetos, assim, muito 100%, sem ficar falando muito do gêmeo, sem ficar trazendo à tona o tempo todo, e claramente as pessoas que ainda têm essa conexão muito forte ou tem ali questões principalmente, né, de ferida abandono muito forte, uma dependência emocional muito oculta ali, muito enraizada, né, que tá com dificuldade de trabalhar. Então, assim, continuem. A maioria são mulheres, né? Então, assim, tem tudo a ver com esse momento do planeta de trabalhar essa ferida que é o pai que ativa para curar o masculino dentro de você. Então, assim, continuem, porque é aquela coisa, é só coisa boa, né? Daí pra frente é só coisa boa. Essa libertação, esse soltar o controle, né? Como diz os franceses, o lâcher prise, que é o soltar, né? Eu adoro essa expressão, lâcher prise, né? É o soltar completamente, deixar que a vida traga pra você tudo que você precisa, ser feliz do jeito que você quer, sem ficar se preocupando com o que o outro tá pensando, o que o outro vai fazer, e se... É a melhor sensação do mundo, é aquele respirar fundo e falar assim, agora, a vida é minha, de novo. Como era, né? Como eu sentia que era antes dessa pessoa chegar na minha vida, só que agora muito melhor, porque antes a gente era escrava do ego, depois a gente vira escrava da dinâmica, e agora você não é mais escravo de ninguém, né? Você vira mestre da sua vida. E é para isso que serve essa dinâmica maravilhosa, que eu só agradeço todos os dias, assim, eu sempre falo para os meus mentores, se amanhã você chegar para mim e falar, não é essa pessoa que você achava que era, errou de gêmeo, mas assim, o que vale foi a jornada, eu vou falar, maravilhoso. Não era ele, tá ótimo. Se não for, se tiver desencarnado também, não tem problema. Mas assim, a vida só melhora. E eu só agradeço por tudo isso que, assim, que essa dinâmica, digamos assim, proporcionou pra minha vida, né? Então, e também desejo tudo de mais maravilhoso para ele e para todas as alminhas gêmeas que já passaram e talvez que ainda vão passar na minha vida durante essa caminhada. Então, assim, sou grata a tudo, ao ontem, ao hoje e a certeza de que o amanhã também tá nas mãos da espiritualidade e vai ser maravilhoso. Tá joia? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!